Olá, amigos! Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje falaremos sobre figuras que surgem do nada, estranhas luzes, aparições misteriosas e pessoas que escaparam do perigo de maneiras quase impossíveis, coincidência, sorte ou algo realmente divino. Veja essas imagens e tire suas próprias conclusões. Número 1. Em um vídeo bastante estranho, um homem tentava atravessar uma rua enquanto um carro se aproximava rapidamente por trás. Ele parecia não perceber o veículo, ou simplesmente não dava atenção ao perigo. Quando tudo indicava que seria atingido, outra pessoa correu em sua direção. Em uma fração de segundo, os dois desapareceram do meio da pista e surgiram novamente, em segurança, na calçada. Como eles chegaram até ali tão depressa? Algumas pessoas acreditaram que aquele homem tinha algum tipo de habilidade sobrenatural e que o misterioso ajudante talvez nem fosse necessário. Já os mais céticos afirmaram que a gravação provavelmente havia sido editada. Número 2. Se você não acredita em milagres, esta gravação pode fazer você pensar um pouco mais sobre o assunto. Uma câmera de segurança registrou uma garotinha atravessando uma rua enquanto dois carros se aproximavam. Ela conseguiu escapar do primeiro veículo, mas ficou exatamente na trajetória do segundo. Nesse momento, uma figura apareceu repentinamente, pegou a menina e a colocou do outro lado da pista. Os motoristas, assustados com o que acabaram de presenciar, pararam e saíram dos carros para verificar se ela estava bem. Felizmente, a garota não sofreu ferimentos, embora certamente tenha ficado assustada. Para muita gente, parecia que seu anjo da guarda havia surgido no instante exato. Número 3. Escape por pouco. As imagens mostram um dia aparentemente normal. Um homem sai de uma loja carregando algumas sacolas, sem imaginar que está a poucos segundos de uma situação extremamente perigosa. De repente, uma enorme explosão acontece no prédio logo atrás dele, vidros se quebram, pedaços da estrutura são lançados pela rua e tudo fica tomado por fumaça e destroços. Mesmo assim, o homem parece não ser atingido por absolutamente nada. Se tivesse caminhado apenas alguns passos mais devagar, o resultado poderia ter sido muito diferente. Toda a cena ficou registrada por uma câmera de segurança. É o tipo de situação que faz pensar em quantas vezes talvez tenhamos passado perto de um grande perigo sem nem perceber. Número 4. Salvador da rua. Um vídeo bastante estranho chamou a atenção na internet. Uma mulher atravessava a rua empurrando um carrinho de bebê, quando de repente um carro surgiu em alta velocidade, seguindo diretamente na direção dos dois. Exatamente naquele instante aconteceu algo difícil de entender. Era apenas um vulto, e quase imediatamente a mulher e a criança estavam do outro lado da rua, completamente ilesas. Algumas testemunhas disseram que uma pessoa comum jamais conseguiria se mover naquela velocidade. Muitos acreditaram que se tratasse de algum tipo de anjo da guarda em forma humana. Os céticos, porém, defenderam que o vídeo havia sido alterado digitalmente. Mesmo assim, ninguém apresentou uma explicação definitiva para o que aparece nas imagens. Número 5. Passeio milagroso. Um ciclista seguia tranquilamente pela estrada em um dia que parecia completamente comum. Ele não fazia ideia de que estava a poucos segundos de ficar no meio de um acidente impressionante. De repente, um carro vermelho atingiu um caminhão que vinha na direção contrária, espalhando diversos destroços pela pista e justamente na direção do ciclista. No meio daquela confusão, seria natural imaginar o pior, porém, de alguma forma, ele conseguiu sair sem um único arranhão. Parece difícil acreditar que alguém consiga passar ileso por uma situação assim. Talvez os próprios pedaços lançados pelo acidente tenham criado algum tipo de proteção ao redor dele, ou como muita gente comentou, talvez um anjo da guarda estivesse observando tudo. Felizmente, também não houve registro de mortes ou feridos nesse acidente. Número 6. Cruzando o trânsito. Uma câmera de segurança registrou algo que parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Em um cruzamento movimentado, uma viatura policial e um caminhão se aproximavam normalmente do semáforo. De repente, um terceiro veículo atravessou a imagem em uma velocidade aparentemente absurda. Porém, não era apenas a rapidez que deixou as pessoas intrigadas. O veículo parece simplesmente
passar através do caminhão e também da viatura. Os mais céticos disseram que tudo não passava de uma falha na gravação, outros acreditaram que aquilo poderia mostrar algum tipo de teletransporte ou até uma tecnologia avançada de camuflagem. Houve ainda quem sugerisse uma hipótese ainda mais estranha, talvez se tratasse do veículo de algum viajante do tempo, atravessando nossa realidade por alguns segundos. Número 7. Escudo humano. Uma câmera de segurança registrou uma das situações de trânsito mais impressionantes desse tipo. Um casal atravessava a rua empurrando um carrinho de bebê, sem perceber que um carro em alta velocidade havia acabado de avançar o sinal vermelho. Em menos de um segundo, tudo poderia ter terminado de forma trágica, mas outro motorista que estava com a preferência no cruzamento avançou justamente naquele momento. Sem sequer perceber, seu carro ficou entre o veículo desgovernado e a família. Ele acabou recebendo toda a força da colisão e indiretamente protegeu 3 pessoas. Tratou-se de um escape assustador, provocado pela ação involuntária de um desconhecido. Pode ter sido apenas um momento perfeito, pura sorte, ou para quem acredita, mais um anjo da guarda aparecendo de uma maneira inesperada. Número 8. Travessia imprudente. Este vídeo mostra exatamente por que ninguém deve atravessar uma rua sem prestar atenção. Uma câmera registrou uma mulher entrando na pista sem sequer olhar corretamente para os dois lados. Ela continuou andando com muita tranquilidade, aparentemente sem perceber o risco que estava correndo. Então, um carro surgiu em alta velocidade. Por muito pouco, o motorista conseguiu desviar e passou praticamente ao lado dela. Nesse instante, a mulher finalmente percebeu a gravidade da situação. Se o condutor tivesse reagido apenas um pouco mais tarde, tudo poderia ter terminado de uma maneira completamente diferente. Número 9. Surgindo do nada. O motorista que registrou esta cena com uma câmera instalada no carro provavelmente esperava apenas mais uma viagem normal por uma rodovia movimentada. Porém, depois de fazer uma curva, ele viu uma van vindo lentamente pela direção contrária. Até aí, nada parecia estranho. Então, um homem apareceu repentinamente no meio da pista, muito perto do pneu dianteiro da van. Nenhuma porta estava aberta e ninguém parecia ter descido do veículo. O homem simplesmente surgiu ali. Sua posição também parecia avançada demais para que tivesse caído da van. Tudo aconteceu rápido demais para parecer uma situação comum. Algumas pessoas disseram que parecia a abertura de algum tipo de portal. Outras acreditaram em uma falha da câmera. Durante alguns segundos, porém, a gravação realmente dá a impressão de que a própria realidade apresentou um defeito. Número 10. Viajante dos sonhos. Quase todo mundo já teve aquele sonho estranho em que está flutuando, caindo, ou até observando o próprio corpo de fora. Então acordamos de repente, como se alguma coisa tivesse nos puxado de volta. Algumas pessoas acreditam que, enquanto dormimos, algo dentro de nós poderia realmente se afastar temporariamente e retornar no momento em que despertamos. Uma gravação de segurança acabou dando ainda mais força a essa ideia para quem acredita no sobrenatural. Nas imagens, uma figura escura parece sair do corpo de um homem enquanto ele dormia. Apesar da aparência assustadora, nada aconteceu com ele. Depois de acordar e assistir à gravação, o próprio homem teria ficado impressionado. Seria seu espírito alguma representação do sonho ou apenas um efeito de luz? Independentemente da resposta, o vídeo faz muita gente imaginar o que realmente acontece conosco durante o sono. Número 11. Outra aparição repentina. Estas imagens de câmera de segurança mostram uma situação realmente incomum. No começo, não existe ninguém perto de um poste. Então, de uma hora para outra, um homem simplesmente aparece no local como se tivesse atravessado uma porta invisível. A impressão é de que ele acabou de se teletransportar para aquela posição. Naturalmente, pode ser algum problema na gravação ou uma falha provocada pela câmera. Mesmo assim, a maneira repentina como a pessoa surge acabou chamando muita atenção. A possibilidade de teletransporte pode parecer absurda, mas cenas assim fazem algumas pessoas se perguntarem se ainda existem fenômenos que não compreendemos completamente. Seria apenas um defeito técnico ou alguma coisa bem mais estranha? Número 12. Encontro na estrada. O vídeo mostra uma figura muito pálida, parada e praticamente imóvel no meio de uma estrada escura. A cena por si só já parece assustadora. O carro que seguia à frente precisou desviar rapidamente para não atingir aquela silhueta e passou muito perto dela. Logo depois, a figura simplesmente deixou de aparecer. Algumas pessoas que assistiram às imagens disseram que aquilo parecia um fantasma. Outras
afirmaram que a forma lembrava algum tipo de alienígena, principalmente pelos membros aparentemente longos e pelo jeito incomum de se mover. O local exato da gravação não ficou claro, mas alguns espectadores disseram que a estrada lembrava rotas conhecidas por histórias de aparições. Independentemente da natureza daquela figura, certamente não parece algo que alguém gostaria de encontrar sozinho durante a madrugada. Número 13. Herói improvável. Anjos da guarda podem aparecer das formas mais inesperadas, e este vídeo é um bom exemplo disso. Uma câmera de rua registrou uma garota caminhando quando um carro parou perto dela e a porta dianteira se abriu. Aparentemente, o motorista tentou convencê-la a entrar. A menina recuou e começou a pedir ajuda. Não havia nenhuma pessoa por perto naquele momento, mas surgiu um defensor inesperado. Um cachorro correu diretamente para o veículo e começou a latir agressivamente. O animal continuou avançando até que o motorista desistiu e deixou o local. Para muita gente, o cachorro acabou salvando aquela garota de uma situação potencialmente perigosa. Às vezes, aquilo que alguém chama de anjo da guarda pode simplesmente chegar correndo sobre 4 patas. Número 14. Espíritos separados. Muitas histórias falam sobre possessões demoníacas, embora seja difícil imaginar como algo assim supostamente aconteceria. Esta gravação oferece uma imagem bastante curiosa. Um homem aparece falando ao telefone quando uma espécie de névoa com formato humano parece sair diretamente de seu corpo. Ele não demonstra qualquer reação e simplesmente continua a conversa. A figura então se desloca até outra pessoa que caminhava nas proximidades e parece entrar em seu corpo. Nesse momento, o segundo homem para repentinamente, como se alguma coisa tivesse interferido em seus movimentos. Muitas pessoas disseram acreditar que a figura pudesse ser uma entidade ou até um demônio. Já os céticos consideraram a hipótese de algum problema na câmera ou efeito provocado pela própria gravação. Número 15. Um toque do destino. Um vídeo começou a circular pela internet porque mostrava uma situação inquietante e difícil de explicar. Um homem estava parado na frente de uma loja quando um desconhecido passou calmamente por ele. Antes de seguir adiante, o estranho tocou de leve em seu ombro. Confuso, o homem se virou. No mesmo instante, uma grande grade metálica acabou lançada da traseira de uma van branca que passava pela rua e atingiu exatamente o lugar onde ele estava antes. Ele conseguiu se abaixar e escapar por muito pouco. Quem publicou o vídeo chegou a afirmar que o desconhecido poderia ser uma versão do próprio homem vinda de outra dimensão para salvar sua vida. Outros preferiram interpretar a figura como algum tipo de entidade. Em certas tradições e histórias místicas, seres ligados à morte também aparecem com aparência familiar e algumas vezes semelhante à própria pessoa. Número 16. Névoa na rodovia. Próximo a um viaduto, uma colisão frontal entre 2 carros provocou uma grande confusão. Um dos motoristas havia entrado na faixa contrária e as equipes de emergência chegaram rapidamente com sirenes e luzes ligadas. Enquanto os socorristas trabalhavam, uma pessoa que estava no local registrou algo curioso. Uma névoa clara começou a subir lentamente dos destroços. A princípio poderia parecer apenas fumaça, algo bastante comum depois de um acidente. Porém, conforme a cena ficava mais visível, algumas pessoas acharam estranho o comportamento daquela névoa. Ela parecia subir suavemente e seguir uma direção bem definida. Para quem assistiu ao vídeo acreditando no sobrenatural, ficou a sensação de que alguma coisa ou talvez alguém estava deixando o local. Número 17. Levitação na rua. Um homem rapidamente atraiu uma pequena multidão ao seu redor, e não é difícil entender o motivo. Ele parecia estar levitando, não era apenas uma posição estranha ou algum truque simples de equilíbrio. Seu corpo estava acima do chão, com os pés suspensos no ar, enquanto apenas uma das mãos permanecia encostada em uma parede próxima. Algumas pessoas disseram que tudo fazia parte de uma apresentação muito bem preparada, talvez com suportes escondidos, mecanismos ou algum tipo de ilusão. Outras não ficaram tão convencidas. O homem quase não se movia e mantinha os olhos fechados, como se estivesse extremamente concentrado. A posição, a ausência aparente de apoio e a tranquilidade dele fizeram a cena parecer ainda mais inexplicável. Número 18. A estátua de Jesus se move. Observe este vídeo gravado dentro de uma capela no México. Durante as orações, uma estátua de Jesus crucificado parece movimentar levemente a cabeça para baixo. Para os fiéis presentes e muitas pessoas que assistiram ao registro, aquilo recebeu a interpretação de um verdadeiro milagre. Igrejas e locais religiosos costumam estar cercados por relatos de acontecimentos considerados
resultados inexplicáveis, mas é bem diferente quando algo parecido aparece diante de uma câmera. Alguns acreditaram que o movimento demonstrava uma presença divina dentro da capela. Já muitos usuários da internet questionaram se tudo não poderia ser apenas um efeito visual ou uma falha na gravação. Sem uma explicação definitiva, o vídeo continuou sendo tratado como um mistério. Número 19. O homem que desapareceu. Um homem decidiu revisar as imagens das câmeras de segurança de sua casa quando encontrou algo que o deixou completamente intrigado. No meio da madrugada, uma pessoa com o corpo quase todo coberto entrou no quintal. Até então, nada parecia impossível. O estranho se aproximou de alguma coisa que estava no chão e a pegou. Assim que fez isso, o objeto começou a produzir uma luz muito forte, suficiente para iluminar grande parte do local. Logo depois, a pessoa simplesmente desapareceu. Era como se tivesse deixado de existir diante da câmera. Ninguém soube determinar exatamente o que havia sido recolhido do chão. Seria algum tipo de equipamento, uma ilusão ou até um suposto portal? A gravação não entrega uma resposta. Número 20. Assombração na academia. Alguém parecia estar dentro do prédio por volta de 1h10 da madrugada. Durante o dia, a KSC Fitness, em Orchard, funcionava como uma academia perfeitamente comum. À noite, porém, começaram a acontecer coisas estranhas, depois que o proprietário, Kevin Cunningham, instalou câmeras com sensores de movimento. Em determinada madrugada, ele recebeu um alerta indicando atividade dentro do estabelecimento. Ao assistir às imagens, não encontrou nenhuma pessoa. Em vez disso, viu dezenas de pequenos pontos luminosos flutuando e girando pelo ambiente, quase como se estivessem dançando. Kevin chamou um especialista em imagens digitais, esperando ouvir que aquilo era apenas poeira, mas essa explicação teria sido descartada. O especialista também não afirmou que se tratasse de algo sobrenatural, apenas disse não ter uma resposta clara. Algumas pessoas associam esse tipo de esfera luminosa a lugares considerados assombrados. Número 21. Jesus registrado no céu. Um passageiro observava pela janela e gravava o céu escuro quando percebeu algo que o deixou completamente surpreso. Em determinado momento, uma enorme figura de aparência humanoide pareceu surgir entre as nuvens. Ela permaneceu visível durante poucos segundos antes de desaparecer. Para algumas pessoas, o formato lembrava bastante representações modernas de Jesus. Após a publicação do vídeo, começou uma grande discussão. Parte do público acreditava estar vendo uma manifestação divina. Outros defenderam que a suposta figura poderia ser resultado da combinação entre nuvens, iluminação e perspectiva. Como acontece em muitas gravações desse tipo, cada pessoa acabou enxergando aquilo de acordo com a própria interpretação. Número 22. Reflexo independente. Um vídeo gravado na Argentina deixou muita gente desconfortável. Um professor universitário estava prestes a começar sua aula, algo completamente rotineiro, quando um detalhe chamou a atenção. Seu reflexo no vidro atrás dele não parecia acompanhar exatamente os mesmos movimentos. Enquanto o professor permanecia praticamente parado, a imagem refletia parecia mudar ligeiramente de posição, como se tivesse comportamento próprio. O professor afirmou que nem sequer acreditava em fantasmas, mas admitiu não entender o que havia ocorrido. Algumas pessoas consideraram tudo uma montagem, outras disseram até perceber um segundo rosto aparecendo rapidamente na janela. Seria apenas um efeito produzido pelo vidro, um problema de perspectiva ou algo mais estranho? A gravação continuou despertando dúvidas. Número 23. Escadaria para o céu. Em 2017, um grave acidente aconteceu na rodovia estadual 347, no estado da Geórgia. Durante toda a movimentação no local, alguém tirou uma fotografia que depois provocou muitas discussões sobre vida após a morte. Na imagem, um forte feixe de luz desce do céu exatamente sobre a área do acidente. Dentro dessa claridade, também parece existir uma forma brilhante semelhante a uma pessoa subindo. Alguns observadores disseram que era apenas um raio de luz criado pelas condições da câmera. Familiares das vítimas, porém, interpretaram a imagem como uma espécie de passagem para o céu, recebendo aqueles que haviam partido.
Para eles, a fotografia trouxe principalmente conforto e a sensação de que seus parentes estavam agora em um lugar melhor. Número 24. Anjos dos Alpes. Um vídeo gravado perto dos Alpes suíços deixou muitas pessoas impressionadas. O homem responsável pelas imagens dizia ouvir sons estranhos vindos das montanhas próximas de sua vila. Certa noite, decidiu descobrir de onde vinham. Pegou uma lanterna e o celular e começou a subir na direção do barulho. Ao chegar a uma área elevada, a câmera registrou duas figuras muito altas, com aproximadamente 3,5 metros, movimentando-se na escuridão. Elas pareciam interagir com um para-raios, quase como se estivessem retirando energia do equipamento. O homem passou a chamá-las de anjos. Elas não tinham asas, nem emitiam aquela luz normalmente associada a figuras celestiais, mas, segundo ele, havia algo incomum em sua presença. Ele também afirmou que não pareciam agressivas, apenas extremamente poderosas. Depois daquela noite, disse ter deixado de acreditar que estamos sozinhos. Número 25. O Homem que Move Pedras. Um programa de televisão japonês convidou um homem que afirmava possuir poderes sobrenaturais. À primeira vista, tudo parecia apenas mais uma apresentação feita para chamar a audiência. Porém, o que ocorreu durante a gravação acabou despertando a curiosidade, até de quem não acreditava nele. Diante das câmeras, o homem se aproximou de uma enorme pedra parcialmente enterrada no solo. Ele não tocou no objeto, apenas manteve as mãos acima dele e fez movimentos lentos e cuidadosos. Então, a pedra começou a se mexer. Em seguida, pareceu se levantar sozinha. Tudo aconteceu diante das câmeras e das pessoas que acompanhavam a demonstração. Alguns disseram que certamente existia algum mecanismo escondido, talvez ímãs ou outra tecnologia. Outros lembraram que, se era realmente um truque, ele conseguiu enganar praticamente todos que estavam ali. Número 26. Orbe angelical. Quando pensamos em anjos, geralmente imaginamos seres humanos com asas e uma forte luz ao redor. Porém, algumas descrições bíblicas apresentam figuras bem diferentes, incluindo seres com vários rostos, muitos olhos e até estruturas semelhantes a rodas brilhantes. Recentemente, uma mulher afirmou ter testemunhado algo muito estranho sobre sua casa. Uma esfera luminosa permanecia suspensa no céu. O detalhe que mais chamou sua atenção era que a luz parecia mudar e reagir enquanto ela falava sobre Jesus. A mulher chegou a conversar diretamente com aquilo, perguntando se podia ouvi-la. Seria algum ser celestial, um sinal religioso ou simplesmente um fenômeno natural difícil de identificar? Independentemente da resposta, as imagens deixaram muita gente impressionada. Número 27. Visitante brilhante. Uma fotografia misteriosa circulou bastante pela internet depois de ser registrada por uma câmera com visão noturna. A imagem parece mostrar um jovem completamente iluminado. O dono da casa garantiu que a pessoa fotografada não era ele e explicou que seu corpo também não correspondia àquele formato. Observando o perfil, é possível distinguir algo parecido com nariz, queixo, mangas curtas e até cabelos caindo sobre a testa. Segundo o relato, não havia nenhuma fonte de luz próxima que explicasse aquela aparência tão brilhante, nem objetos conhecidos que pudessem produzir reflexos daquela forma. Algumas pessoas acreditaram que se tratasse de algum tipo de espírito ou até um anjo da guarda que apareceu claramente demais diante da câmera. Outras consideraram a fotografia apenas uma montagem muito bem elaborada. Número 28. Alma errante. Normalmente imaginamos uma alma simplesmente deixando o corpo e seguindo seu caminho, mas algumas histórias sugerem que certas entidades poderiam ficar perdidas. Uma mulher começou a acreditar nessa possibilidade depois de visitar o Wilson Castle, uma antiga propriedade do século XIX, conhecida por relatos de atividades paranormais. Ela dizia sentir correntes frias, sensações estranhas e até ouvir sussurros. Por isso, instalou uma câmera no quarto. Durante a noite, enquanto ela e uma amiga dormiam, uma pequena esfera brilhante entrou no ambiente, permaneceu flutuando durante algum tempo e depois pareceu entrar no corpo da amiga. Instantes depois, a luz saiu novamente e desapareceu. Para as duas, aquilo não era simplesmente poeira ou reflexo, mas talvez o espírito de alguma pessoa da era vitoriana ainda procurando seu caminho. Número 29. Espírito sobre a água. No dia 21 de novembro, em Dava del Norte, aconteceu uma situação que deixou diversas testemunhas impressionadas. Enquanto equipes de resgate trabalhavam às margens de um rio, Chanel Gutierrez registrou uma imagem estranha. Uma forma fraca, parecida com uma pessoa feita de névoa, parecia caminhar pouco acima da superfície
superfície da água. O local era exatamente onde um homem havia se afogado. Segundo os relatos, ele entrou no rio para salvar um cachorro de rua e conseguiu empurrar o animal para um ponto seguro, mas acabou sendo arrastado pela correnteza. Pouco depois, durante as buscas, aquela forma misteriosa apareceu nas imagens. Para algumas pessoas, era como se seu espírito tivesse permanecido ali por alguns instantes antes de finalmente se despedir. Número 30. Fotografia do Guardião. Uma fotografia feita por um menino de 7 anos dentro de um avião provocou grande repercussão na internet. O garoto, chamado Asher, fotografou pela janela durante o voo de volta para casa, depois de visitar seu irmão mais velho. Quando a mãe observou a imagem, acreditou imediatamente que a figura luminosa poderia ser o anjo da guarda de seu filho. Asher nasceu com síndrome de Down, e segundo sua mãe, Carrie, sempre representou uma grande fonte de amor e inspiração para toda a família. Muitas pessoas discutiram sobre o que realmente poderia ter criado aquele formato brilhante na fotografia. Carrie, porém, permaneceu convencida de que não havia montagem. Para ela, a imagem registrada pelo próprio filho era completamente real. Número 31. Entidade em forma de orbe. Uma câmera de segurança registrou algo curioso durante uma noite tranquila. Uma bola brilhante acionou o sensor de movimento enquanto atravessava lentamente o quintal. A luz se aproximou da casa e então pareceu atravessar diretamente uma janela de vidro. Não houve qualquer barulho de quebra. O objeto simplesmente entrou e desapareceu. A primeira explicação considerada por muitas pessoas era um problema na câmera, poeira ou algum inseto refletindo luz. Porém, o movimento parecia bastante suave e contínuo, dando a impressão de que aquela esfera seguia uma direção específica. Alguns usuários compararam a imagem aos chamados orbes observados em diversos vídeos paranormais. Para os que acreditam, poderiam ser espíritos ou algum tipo de energia. Para os céticos, provavelmente existe uma explicação mais comum. Número 32. Jesus entre as nuvens. Será apenas pareidolia, aquela tendência humana de identificar formas conhecidas em coisas aleatórias, ou a necessidade de encontrar sinais onde talvez não exista nada. Independentemente da resposta, fenômenos assim já provocaram muitas histórias. Moradores de uma cidade se reuniram depois que começou a circular o rumor de que havia uma presença divina no céu. Uma formação incomum de nuvens parecia criar a silhueta de uma pessoa inclinada, e muitos acreditaram estar observando a figura de Jesus. Algumas pessoas começaram a rezar enquanto olhavam para o céu. Para quem estava ali, o momento parecia bastante especial. Mas e você? Acredita que havia realmente alguma figura naquela formação, ou que nosso cérebro apenas reconheceu um formato familiar nas nuvens? Número 33. Defensor das sombras. Estas imagens de segurança surpreenderam muita gente. Um homem caminhava para casa durante a noite, enquanto outra pessoa seguia logo atrás. Pela maneira como o indivíduo se aproximava, parecia claro que havia alguma intenção ruim. Depois de algum tempo, ele avançou e tentou assaltar o homem. Então aconteceu algo muito estranho. Uma forma semelhante a uma pessoa feita de névoa pareceu sair do corpo da vítima. A figura partiu para cima do assaltante e começou a enfrentá-lo com movimentos rápidos. Assustado, o criminoso correu para longe. Em seguida, aquela espécie de sombra retornou silenciosamente ao corpo do homem. Algumas pessoas disseram que seria um anjo da guarda. Outras imaginaram que pudesse ser algum espírito protegendo a vítima. Número 34. Espírito leal. Durante uma noite tranquila, um homem ouviu um rosnado baixo perto de seu trailer. Inicialmente achou que não era nada importante, mas resolveu verificar as imagens das câmeras de segurança. O que encontrou lhe causou arrepios. Uma pequena forma feita de fumaça, aparentemente com 4 patas, surgiu diante da câmera e depois desapareceu lentamente na escuridão. A silhueta era fraca, mas o som pareceu muito familiar. O homem ficou convencido de que aquilo poderia ser seu cachorro de infância, voltando para visitá-lo mais uma vez. Para ele, era como se seu antigo companheiro ainda estivesse por perto, garantindo que tudo estava bem. Histórias assim fazem algumas pessoas imaginar se os laços criados com nossos animais realmente terminam quando eles partem. Número 35. Milagre dentro da igreja. No dia 5 de outubro de 2019, durante uma reunião tranquila de adoração na Vineyard Church de Anaheim, algumas pessoas perceberam uma luz incomum e pediram que a equipe de segurança verificasse as gravações. Quando analisaram as câmeras, uma imagem chamou a atenção.
Uma figura brilhante parecia deslizar suavemente acima das pessoas reunidas na igreja, como se estivesse flutuando. Nada interrompeu o culto naquele momento, mas quem viu as imagens depois ficou bastante impressionado. Algumas pessoas disseram que provavelmente era apenas um efeito provocado pela iluminação, outras assistiram a gravação diversas vezes e ficaram convencidas de que havia algo mais naquela cena. Seria uma presença angelical ou simplesmente uma ilusão criada pela câmera? Número 36. Névoa silenciosa. Uma equipe de pesquisadores japoneses realizou um experimento curioso utilizando equipamentos avançados. A ideia era deixar o corpo de uma mulher completamente relaxado e observar se algo incomum poderia ser registrado. Depois de quase uma hora, uma espécie de névoa apareceu próxima ao rosto dela. O mais estranho é que ninguém presente na sala afirmou ter visto aquilo diretamente. A forma aparecia apenas na gravação. Lentamente, a névoa pareceu ganhar contornos semelhantes aos de uma figura, afastou-se da mulher e depois retornou. Segundo o relato, o fenômeno nunca mais voltou a acontecer nas experiências seguintes. Pouco tempo depois, a equipe teria abandonado o projeto sem grandes explicações. Para quem acredita no paranormal, parecia que a ciência havia chegado muito perto de algo que ainda não conseguia compreender. Número 37. Feixe ou figura. Durante a cerimônia de homenagem às vítimas dos ataques de 11 de setembro, realizada em 2016, duas enormes colunas de luz se projetaram no céu. Um fotógrafo que estava na região de Hoboken, em Nova Jersey, registrou algo inesperado acima dos feixes. Na fotografia, parecia existir uma forma luminosa entre as nuvens. A imagem rapidamente ganhou repercussão internacional e recebeu diversas interpretações. Algumas pessoas disseram que aquilo era apenas uma formação de nuvens iluminada pelas fortes luzes. Outras acreditaram estar vendo a aparição de um anjo. O fotógrafo contou que inicialmente percebeu apenas uma pequena claridade. Quando ampliou a fotografia cada vez mais, ficou impressionado ao notar o formato que havia registrado. Para muitos familiares e observadores, a imagem acabou simbolizando uma presença divina sobre a homenagem. Número 38. Halo misterioso. Estamos acostumados a ver anjos representados com halos brilhando acima da cabeça, mas o que significaria enxergar algo semelhante em uma pessoa comum? Um turista filmava as ruas na China quando percebeu um homem usando moletom no meio da multidão. De repente, uma espécie de anel luminoso apareceu acima da cabeça dele e desapareceu quase imediatamente. Logo depois, o homem começou a correr. A pessoa que gravava resolveu segui-lo. Quando finalmente conseguiu se aproximar, algo ainda mais estranho aconteceu. O indivíduo aparentemente desapareceu diante da câmera. A internet ficou dividida. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser algum tipo de anjo tentando não ser identificado. Outras imaginaram que se tratasse da aparição de alguém que já havia morrido, usando o suposto halo como sinal. Número 39. Luz ofuscante. Esta cena é bastante difícil de interpretar. Uma câmera de segurança mostra uma abordagem de trânsito aparentemente comum. Um policial para um carro e se aproxima segurando uma lanterna. Tudo parece normal, até que, de repente, o corpo do agente começa a ficar completamente cercado por uma luz branca muito intensa. Sua silhueta quase desaparece dentro daquele brilho. O fenômeno dura apenas alguns segundos. Logo depois, o policial aparece caído de costas no chão. O motorista permanece dentro do carro e não parece fazer nenhum movimento evidente. Algumas pessoas sugeriram que poderia ter ocorrido algum tipo de descarga de energia. Outras chegaram a falar em ataque psíquico ou em alguma força tentando retirar a alma do policial. Independentemente da explicação, as imagens são extremamente incomuns. Número 40. Figuras sobre as nuvens. Um passageiro de avião registrou algo estranho durante o voo. Várias formas pareciam estar em pé sobre as nuvens. O vídeo rapidamente se espalhou pela internet. As figuras tinham aparência humanoide e projetavam sombras longas sobre a camada de nuvens. Vistas de dentro do avião, pareciam relativamente pequenas. Porém, algumas pessoas observaram que, considerando a altitude e o tamanho aparente
aparente das sombras, essas formas teriam dimensões gigantescas, talvez superiores a 50 metros. Muitos ficaram impressionados e passaram a chamá-las de anjos observando a humanidade. Outros disseram até perceber pequenos movimentos quando ampliavam a imagem. Os céticos defenderam uma combinação de luz, sombras e perspectiva. Ainda assim, a simetria das formas fez o vídeo continuar causando discussões. Número 41. Despedida nas sombras. Em março de 2021, um cidadão dos Estados Unidos sofreu um acidente extremamente grave e precisou receber atendimento médico com urgência. A vítima seguiu de helicóptero para um hospital próximo, enquanto as equipes tentavam aproveitar cada segundo disponível. Porém, quando a aeronave começou a deixar o local, uma câmera registrou algo estranho. Uma forma escura pareceu surgir perto do helicóptero. A imagem lembrava vagamente uma figura humana saindo da aeronave. Pouco depois da decolagem, confirmou-se que o paciente não havia sobrevivido. Para as pessoas que acreditam no sobrenatural, a coincidência levantou uma pergunta inevitável. Seria aquela sombra uma representação da alma deixando o corpo justamente no momento da morte? Para outras, provavelmente era apenas um efeito da imagem. Número 42. Luz angelical. Uma mãe desesperada buscava força na fé depois que a pneumonia de sua filha piorou rapidamente. Os médicos já haviam feito tudo o que podiam e começaram a preparar a família para a possibilidade de um desfecho muito ruim. Então, algo inesperado apareceu do lado de fora do quarto do hospital. Uma luz extremamente forte apareceu registrada por uma câmera. Ela permaneceu praticamente imóvel e algumas pessoas disseram que seu formato lembrava o de um anjo. O brilho parecia concentrado justamente na região onde estava a cama da criança. Pouco depois, a luz desapareceu. O que aconteceu em seguida deixou a família ainda mais impressionada. A condição da menina começou a melhorar rapidamente. Em poucas horas, ela estava estável e continuou se recuperando. Para alguns, tudo não passou de coincidência e resultado do tratamento médico. Para a mãe, porém, aquela melhora sempre será lembrada como um verdadeiro milagre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!